O confronto diante do Bahia é apenas no dia 28 deste mês, ou seja, o Internacional tem pouco mais de 10 dias para resolver algumas questões importantes quanto departamento médico, consolidação do esquema de 3 volantes e mais alternativas para o jogo decisivo para a passagem às oitavas de final da principal competição da América. Johan Carboneiro, Rafael Santos Borré e até mesmo Vitinho podem ser reforços do técnico Roger Machado para este confronto diante dos baianos no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, a janela do meio do ano, uma alternativa para manter Vitão e quem sabe até outra estrela do grupo, mais alguns milhões que podem entrar a partir de negociações dentro do Brasil. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante e na Morada dos Quero-Queros. Lembrando sempre que tu pode deixar o teu like e compartilhar o vídeo nos teus grupos, nas tuas redes, que ajuda pra caramba o trabalho, que kto.bet.br também é a minha casa de apostas e tá te esperando pra ser a tua também. Vai lá, te registra pra dar uma brincada, quem sabe tu te torna até mesmo o maior palpiteiro do Brasil com a Liga do Milhão, né? Tem muitos prêmios semanais, mensais e ao final da temporada a possibilidade de botar uma milha no bolso. kto.bet.br é onde a diversão acontece, cada jogo é único em KTO. Não te esquece também que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca e palpita com responsabilidade e moderação. Valeu? Bom, gente, assim, ó, o foco total está no jogo contra o Bahia. É até meio óbvio, mas ao mesmo tempo, até chegar o dia 28 de maio, o Internacional ainda enfrenta jogos pelo Campeonato Brasileiro, 2, e ainda o confronto diante do Maracanã pela Copa do Brasil, que o Inter já tem uma vantagem, né, de ter vencido o primeiro jogo aqui no Beira-Rio e agora vai a Florianópolis para, a partir de um empate, já passar também as oitavas da competição nacional de mata-matas. A grande questão está, recuperação no Campeonato Brasileiro. Ganhar do Mirassol agora no estádio Beira-Rio, ainda que o Mirassol já tenha aprontado para alguns times aqui do Campeonato Brasileiro, e nem estou corneteando o Grêmio, falo até do Corinthians, por exemplo, que fez um enfrentamento, inclusive venceu o time paulista, e aí a gente pega também e vai até o Nordeste para encarar o Sport, um jogo que possivelmente vai haver alguma preservação por conta de ser anterior ao confronto com o Bahia. Já falamos até sobre isso aqui em outros conteúdos, mas são 6 pontos que o Inter quer fazer 6 pontos. Não é nem uma projeção de 4, por exemplo, jogar fora e empatar e vencer dentro de casa. A ideia é marcar os 6 pontos para voltar para o topo da tabela ou para as primeiras posições, ficar mais próximo ali do pelotão de cima, principalmente para quando chegar agora a parada do Mundial, a gente ainda estar entre os cabeças. Não ser difícil no segundo semestre de encarar um campeonato brasileiro, tendo de buscar posições, no mínimo, claro, né? Sempre uma vaga dentro da Libertadores, seja G6, seja o G4. Só que, nesse período todo, até o jogo contra o Bahia, o Inter pretende liberar do departamento médico Carboneiro, Vitinho e Rafael Santos Borré. O Vitinho e o Borré treinaram com bola ontem. O Vitinho, claro, em movimentações de ataque, né? Movimentações de um arranque curto e não tão forte, principalmente porque ele está de academia só nos últimos dias, a partir da cirurgia na mão, ele que quebrou o dedo, né? Então a ideia é soltar ele aos poucos do campo, não tem confronto ainda, para ele não correr o risco de bater num companheiro, cair, ter que botar a mão no chão e prejudicar a lesão,
mas o movimento, né, do chute, o movimento também que tu faz no arranque, o giro, a musculatura continuar fazendo o histórico, né? A memória, aquela da musculatura, que ele sabe, eu tenho que girar, eu não posso sentir nesse momento, isso aqui tá me... Dependendo até, né? Tô com alguma dor, aí dá uma segurada também. O Borré tá se recuperando bem, possibilidade talvez de jogar contra o Maracanã para ganhar uma minutagem e aí faz mais um trabalho, descansa contra o Sport para jogar contra o Bahia, para estar pelo menos à disposição contra o Bahia e, no meio de tudo isso, consolidar os 3 volantes. Eu sei que eu tinha falado num outro conteúdo aqui que tem uma vertente dentro do vestiário que queria abolir os 3 volantes, tá? Só que a vitória diante do Nacional, ela dá uma sobrevida para o modelo. E não só uma sobrevida, mas em cima até das correções que os jogadores fizeram a partir das conversas com o Roger, a partir do treino com o Roger. A ideia do treinador é que com a sequência as coisas vão melhorando, as coisas vão ficando já automáticas em termos de cobertura, em termos de saída de bola e tudo mais. Eu já falei aqui para vocês, não escondo, não é o meu esquema preferido, mas é o que eles vão tentar fazer agora, principalmente nos 3 jogos, chega contra o Bahia consolidado, botando o Fernando, botando o Thiago Maia, botando o Bruno Henrique. Principalmente porque eles acreditam que esses jogadores são os jogadores mais experientes, são os jogadores que ganham mais e são os jogadores que têm que chamar a responsabilidade. O Roger chegou a falar sobre isso na coletiva após a vitória lá em Montevidéu. Pode ser testado um Diego Rosa no lugar do Bruno Henrique? Com certeza. Um Ronaldo dentro do modelo de 3 volantes? Com certeza. O Luiz Otávio também daqui a pouco pode aparecer. Mas a ideia primordial são os 3 que eu falei, né? Fernando, Bruno Henrique e o Thiago Maia. No meio do ano tem a janela, né? Claro, tanto para saídas quanto para chegadas. Para saídas, a gente daqui a pouco vai começar a ter aí nomes especulados no mercado. A gente já veio com o Gustavo Prado, com o interesse do Porto. A gente já teve o Wesley no final do ano passado com o interesse da Rússia, ou seja, as pessoas estão vendo o Wesley, ainda que agora ele não tenha o mesmo patamar, talvez, de importância ou o status do ano passado, quando ele era o artilheiro do Inter e estava jogando muito. Hoje, ele é uma peça apenas na estrutura. Então, o Inter, claro, que se preocupa e se prepara para possibilidades de assédios a jogadores ou então de propostas. O Vitão é sempre, né, o mais cotado, porque é um zagueiro acima da média. Tem também o Alan Patrick, que por mais que já tenha mais de 30 anos, também desperta interesse de MLS, desperta interesse daqui a pouco do mundo árabe. E o Lucas Colar, meu parceiro lá do Voz do Gigante, tem a informação de que a Espanha está de olho no Antony, goleiro que hoje é o titular enquanto o Rocher está lesionado. O que isso acarreta? Uma volta do uruguaio, né, para a titularidade e o Ivan como uma alternativa, primeira alternativa, e também talvez até mesmo como uma possibilidade de titularidade quando o Rocher for para a seleção uruguaia, ou daqui a pouco o Rocher está com uma crise técnica ou lesiona de novo e tudo mais. E aí pega um dos guris da base para ser o reserva do Ivan. O Inter ainda assim ganharia um dinheiro em cima da venda do Antony, né? Botaria valores dos cofres e talvez com isso consegue segurar o meio do ano o Vitão, vende o Vitão no final do ano, ou bota o Vitão, vende o Vitão agora no meio do ano e entrega no final do ano. Enfim, daria para fazer o jogo. E tem um outro jogo também, mesmo que seja um valor irrisório, comparado, claro, no mundo do futebol, mas entre 4 e 5 milhões de reais que o zagueiro Bruno Fux pode dar ao Internacional na negociação que está acontecendo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, a partir aí do empréstimo, né, dos mineiros para os paulistas, que agora a Leila quer comprar o defensor, cria da base aqui, que foi vendido
para a Rússia também, por 8 milhões de euros, lá ainda na gestão do presidente Marcelo Medeiros, no primeiro ano ainda do Eduardo Cudê aqui. Cara, basicamente esses bastidores que eu tenho para te trazer aí no primeiro momento, tá? O Inter que se organiza agora para enfrentar o Mirassol à noite deste domingo no Estádio Beira-Rio, 8h30, um dos jogos que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai conversando com mais pessoas lá dentro do Beira-Rio, claro, e te traz bastidores aqui. Por isso, te inscreve, ativa aí a notificação para sempre ficar ligado com os conteúdos que aparecem por aqui. Tamo junto, forte abraço. Tchau.